Olá, eu sou a Ana Oi, me chamo Dayana. e hoje vamos apresentar a evolução da arquitetura do nosso sistema FIAP Cloud Games. Como vocês podem ver aqui no diagrama de arquitetura de sistemas, nós utilizamos o AWS API Gateway como nossa porta de entrada, gerenciando o roteamento para containers Docker hospedados em instâncias EC2. Implementamos uma comunicação assíncrona robusta, utilizando o RabbitMQ que já havia sido implementado na fase passada, e acrescentando serviços serverless como SQS, SNS e o Lambda para garantir o desacoplamento e escalabilidade da nossa solução. Certo. Aqui, olhando um pouco o nosso repositório, a gente manteve três microserviços, né, que já existiam na fase passada, que é o User API, o Payment API e o Catalog API. O Notification API nós substituímos pelo Notification Lambda, né, então agora as notificações serão feitas todas via serverless ali com Lambda. Cada repositório possui também o seu README, explicando como usar, né, como fazer o deploy. E aqui na Notification Lambda também, vamos dar uma olhadinha como está o código, a gente fez essa implementação da function aqui. Ela faz um disparo de e-mail, tanto para um usuário que foi cadastrado, né, de boas-vindas, quanto para um pagamento aprovado. Todos os repositórios também foram configurados com o GitHub Action e com as referidas secrets aqui, para facilitar na hora de fazer o deploy. A gente tem também aqui, na parte do repositório, um específico com os nossos scripts, né, de subida de EC2, RDS e afins, para facilitar também essa parte da infra. Bom, então agora, passando para a parte da configuração aqui da nossa infraestrutura. Então a gente utilizou, como a demonstrou, alguns scripts para fazer a subida do nosso ambiente, né? Então começando ali pelo EC2. Dentro desse script, ele faz a instalação do Docker Compose via o user data, permitindo assim que os nossos microserviços rodem em containers assim que a máquina fica online. Esse script automaticamente ele configura para a gente os grupos de segurança, liberando as portas das APIs do nosso worker, que é o Payments, e também ali do Rabbit, apenas para os acessos necessários. Então aqui a gente tem toda a configuração realizada, a gente usou uma máquina small, temos aqui o nosso grupo de segurança com todas as configurações ali realizadas, né? Então a gente tem tanto do microserviço quanto o do nosso RDS, né, que eu vou falar em seguida. E aí, da parte do banco de dados, a gente decidiu por seguir com a SQL Server, que a gente já tinha ali as migrations, a gente já utilizava na fase 2. Então, ele foi isolado numa RDS para garantir alta disponibilidade e um backup gerenciado. Diferente do ambiente local, aqui o banco não divide recursos com a nossa aplicação, seguindo as melhores práticas da arquitetura em nuvem. É, a partir disso também, como um pré-requisito ali do nosso Tech Challenge, a gente implementou o API Gateway dentro daqui da própria AWS. Então, a gente tem aqui a nosso API Gateway do microserviço. Ele atua como nosso ponto único de entrada. Então, nós configuramos as rotas N para o barra users e o barra catálogo, que encaminham o tráfego para a nossa EC2. Então, a gente pode ver aqui as rotas que a gente cadastrou. Um ponto-chave nessa infraestrutura foi ajustar como o gateway resolve os caminhos das URLs. Então, a gente usou o path rewrite como a variável de contexto do proxy para garantir que o prefixo, como o barra user ou barra catálogo, que a gente já tem configurado no nosso microserviço, não quebrasse a URL que chega para o nosso back-end. Então, assim, os microserviços em .NET recebem a rota certa que eles já esperam. Exemplo, barra API, auth login, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, no Postman. E a gente evita problemas de rota não encontrada. Ao criar o API Gateway, a gente removeu o acesso público direto da EC2 e autorizamos apenas os IPs oficiais do API Gateway, criando um ambiente fechado e seguro. Então, a gente só permite o acesso a nossas APIs através ali do próprio API Gateway. Além disso, a gente também configurou aqui o limite, né, de intermitência, o limite de taxa, que era um item opcional, e dentro das nossas próprias APIs já tínhamos a autenticação via JWT, também era um item opcional. Então ali tudo tem o authorization obrigatório, então a gente garante ali uma máxima segurança dentro dos nossos microserviços. Aqui na parte da Serverless Function, a gente escolheu o SQS para fazer a mensageria. Então, ele funciona ali como uma fila assíncrona. O nosso código, ele dispara, né, um gatilho que chama essa fila, e essa fila vai chamar a Lambda, que é responsável por fazer o funcionamento desse envio de e-mail, né? Então, dentro dessa função, a gente tem a fila cadastrada do SQS para esse processamento assíncrono.
e todos os eventos que vão chegando aqui na Lambda, eles vão sendo disparados. A gente tem tanto dentro dessa mesma function um disparo para usuário cadastrado quanto para pagamento aprovado. Para simular esse envio de notificação, a gente utilizou o SNS. Aqui a gente tem um tópico de e-mail, né, com o e-mail cadastrado, e a gente faz essa simulação ali para poder enviar a notificação para o usuário. Bom, então agora demonstrando um pouco da funcionalidade de todas as configurações que nós demonstramos antes e realizamos no nosso serviço, eu vou começar demonstrando aqui que o nosso API Gateway ele faz a proteção, né? Então a gente pode ver que a partir dos IPs do nosso EC2, do que antes era público, a gente não tem acesso ao Swagger, então a gente só tem acesso realmente através ali do endereço definido pelo API Gateway. Então a gente pode aqui tentar, né, atualizar a página, mas ele não permite que seja acessado fora do API Gateway. Agora, demonstrando a partir do Postman, a gente já tem aqui a nossa URL que foi criada. Então, já tem a nossa configuração aqui a partir do API Gateway. Então, eu vou fazer uma requisição para fazer a autenticação dentro da nossa API. Então, eu tenho aqui o nosso usuário admin. Então, a gente consegue bater lá com sucesso e trazer o nosso token de autenticação, que a partir dele a gente tem acesso a todas as outras funcionalidades dentro da nossa API. Certo, a gente pode fazer também agora um cadastro de usuário para verificar todo esse fluxo acontecendo, né? Tanto de cadastrar quanto a Lambda Function funcionando. E a gente vai ver isso também através dos logs lá do CloudWatch. Aqui eu vou cadastrar um usuário novo. Vou botar algum parâmetro diferente aqui para não dar exception. Certinho, aqui foi cadastrado com sucesso. Aqui os nossos logs do User API. E a gente pode verificar todo esse funcionamento aqui, todas as chamadas, né, de cadastro do usuário, inclusive a publicação aqui da mensagem, né, no SQS, esse envio da notificação de welcome, ó, de bem-vindo, tudo funcionando certinho. E aqui a gente tem a nossa notificação, né, de bem-vindo à plataforma. Essa parte toda funcional, né, certinho. Isso. E aí, como complemento, a gente também implementou temporal tables, né? Então, aqui eu vou alterar esse usuário que a Day acabou de criar, e aí a gente consegue ver a linha do tempo ali do que ocorreu com ele, né? Então, aqui, a partir desse public ID, eu vou fazer a alteração. Então, aqui eu vou incluir mais um sobrenome e vou mandar essa alteração. Dentro aqui do nosso banco de dados, a gente tem acesso através do SQL, a gente tem essa tabela user story para o users, mas dentro do catálogo a gente também tem, né, esse mesmo mecanismo. E aqui ele mostra, ele traz o registro como era, ele traz um histórico salvo ali de como estava antes, né, para a gente ter ali todo o histórico mesmo de alteração do estado desse registro. Certo, a gente pode seguir também para um cadastro de jogo ali, para simular a outra parte da compra de jogos. Então, aqui a gente vai fazer uma criação de jogo. Certinho. Então, aí, a partir como a gente já tem agora o jogo cadastrado, a gente tem o usuário cadastrado, então vou mostrar o fluxo também ali da parte da notificação, a partir da execução da compra, que ele também faz todo aquele fluxo de enviar a mensagem de notificação e enviar o e-mail. Então, aqui, a partir do jogo, eu vou fazer a compra, né, desse jogo aqui que foi cadastrado, então, vou informar aqui o ID dele. Então, ele me informa que a minha compra aqui está em progress, então, lá dentro do CloudWatch, a gente consegue buscar. Então, aqui a gente tem, né, a compra, quando a gente incluiu, né, a gente publicou esse evento da compra, ali o processamento do pagamento que foi ali aprovado, né, e o envio do e-mail realizado.
certo? Então aí aqui a gente pode voltar aqui no e-mail. A gente tem aqui pagamento da compra aprovado. Então, todo esse mecanismo de notificação que antes a gente tinha através de uma API, ele foi migrado para essa arquitetura, essa infraestrutura serverless. Certo? E aí a gente tem os logs tanto do Rabbit, né, que está trabalhando na mensageria interna ali, quanto os logs do SQS, né, que está fazendo a parte da Lambda Function. Para poder fazer essa instrumentação dos logs, a gente utilizou o OpenTelemetry, tanto para fazer a inserção ali de instrumentação do Traced ID, quanto a parte também de métrica. E a gente utilizou também a biblioteca base ali do .NET, que é o iLogger, né? E utilizou a extensão do OpenTelemetry também para instrumentar tanto os logs manuais que a gente fez, quanto logs automatizados. Então, essa parte está consistente nesse sentido, né? Devido ali à implementação com o OpenTelemetry. E dentro do EC2 também, é legal mencionar, né, Ana, que a gente fez um agent lá para ficar ouvindo, né, essa parte ali de telemetria e jogando aí para o CloudWatch. Isso mesmo. Então, aqui dentro do CloudWatch, a gente tem também o Log Insights, que ele traz toda essa parte mais importante aqui da observabilidade, né, que são os traces, as métricas e o log. Então, aqui dentro, a ferramenta nos fornece alguns filtros, né, para que a gente possa acessar ali de forma mais assertiva as informações que a gente precisa. Então, aqui eu vou filtrar os nossos grupos de log, né, que é o da Lambda, o da API, do nosso payments, do catálogo aqui, aliás, e do users. Então, aqui abaixo ele vai trazer os grupos de logs. Ele vai trazer também aqui algumas métricas, né, de requisições, de correspondências de log mesmo, né? E aí, dentro de cada mensagem aqui de log, a gente consegue puxar todo o histórico de outros logs relacionados. Então, aqui dentro, a gente consegue já puxar todo o histórico ali daqueles eventos que aconteceram, né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei dessa parte da compra. Então, a gente tem aqui o recebimento ali da compra, né, realizada, o processamento da compra, ali aguardando a atualização, a publicação na SQS, tudo com, a gente tem aqui os trace IDs, né, para identificar. Então, tudo que foi publicado no SQS, a aprovação do nosso pagamento aqui, né? Todo o nosso histórico de ações mesmo dentro do sistema, fica tudo dentro aqui do Log Insights, o que facilita muito na análise, né? Como arquitetos ali, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode visualizar mesmo da nossa aplicação. Legal. Aí tem a parte também aí, para fechar essa tríade ali de observabilidade, as métricas também, né? Nessa parte aí a gente viu os traced, no gerenciamento de log a gente viu os logs unitários, né? Que a gente, foi o que a gente mais usou. E a gente tem também a parte de métrica ali, implementada, só para mencionar. Isso. Deixa eu entrar aqui na nossa parte das métricas. Então, ele gera para a gente, né, alguns gráficos com algumas informações que a gente consegue também filtrar aquilo que a gente quer visualizar aqui dentro, né? Ele traz bastante opções aqui de consulta. E tudo isso vem aí alimentado pelas configurações que a gente fez, certo? Certo. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e até mais. Obrigada, até a próxima.